Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro programa do ano de 2015, aqui o Direito.com, com transmissão ao vivo pela UP TV, a primeira TV web da região do ABC. Eu sou Maura Feliciano, tenho o prazer de iniciar o programa, que o de hoje ele tem um gostinho diferente em relação aos programas que vocês já vêm acompanhando conosco desde o ano retrasado, quando começaram as nossas transmissões, porque geralmente a gente passa o mês de dezembro fazendo ali toda uma reflexão do que foi o ano que a gente teve, o que deu certo, o que não deu, o que a gente já está idealizando para o ano seguinte. E seguindo essa caminhada, aonde inclusive a gente, além de exagerar muito na comida, na bebida, a gente também procura associar algumas coisas para que a gente inicie um ano melhor, inicie as nossas atividades melhor. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa a Solange Massari, ou Sol Massari, como também ela é conhecida. Boa noite, Sol. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Gratidão. Muito obrigada. A Solange, ou a Sol Massari, ela é professora universitária do curso de Serviço Social. Ela atualmente está dando aula na faculdade Anhanguera e ela é proprietária de uma loja bem bacana aqui em Santo André que se chama Cesta de Temperos. E tudo isso para a gente poder iniciar com vocês o tema desta noite, que é a magia dos temperos. A Sol, ela trouxe aqui algumas espécies, são muitas que nós temos no Brasil e no mundo, e ela trouxe aqui algumas espécies para ela estar fazendo aqui uma explicação sobre o que é cada um, qual é a propriedade que cada um desses temperos que ela trouxe tem, não apenas na culinária, mas também num ambiente que a gente pode chamar de um ambiente de energia. É isso, Sol? Isso, Maura, isso mesmo. Porque, na realidade, quando eu comecei a trabalhar com as especiarias, eu não queria apenas vendê-las, mas eu também queria entender o que cada uma delas contém na sua essência, ou seja, na sua energia. A partir disso, dessa minha inquietação, eu comecei a pesquisar, no sentido de entender as histórias, as lendas, a magia, os elementos. Quando é que eu posso usar? Qual o melhor momento da minha vida para utilizar daquele tempero básico na cozinha? Como um orégano, um manjericão, um alecrim. Mas o que tem por detrás deles? Né? Não é apenas o aroma, não é apenas o sabor, mas também a energia. Quando eu falo de energia, eu não estou falando de religião. Né? Eu estou falando desse nosso contato com a natureza, de entrarmos em contato com o que mais puro existe no planeta, que é a natureza, o que ela nos oferta. Quando eu vou para a cozinha, eu posso me utilizar das especiarias no meu cotidiano, naquela correria, sem pensar. Mas quando eu vou com a intencionalidade de preparar um alimento, seja para a família, para amigos, para mim mesma, como um novo projeto, um momento de renovação na vida, um jantar, um almoço mais romântico. Então, aí eu tenho que ter a intencionalidade de saber utilizar a energia que cada especiaria tem a partir das histórias, das passagens bíblicas, né? O que ela traz há milênios. Né? As especiarias elas estão no planeta há muitos anos. Então, a energia dela é que vai possibilitar a mudança na minha alimentação. É mais ou menos, assim, que nem eu sou extremamente católica, mas eu tenho algumas observações, tem algumas coisas que eu faço porque aquilo me faz bem. Então, assim, na passagem de Ano Novo, por exemplo, eu gosto de fazer um prato com lentilha, eu evito comer alguns determinados tipos de carne, por exemplo, eu aprendi com a minha avó que na passagem de Ano Novo, comer frango, por exemplo, não era bom porque frango cisca para trás, então tem um pouco principalmente nos mais antigos, nos interioranos. Então, nos temperos, eu também posso encontrar, não vou dizer assim, esse misticismo, mas assim, eu também posso transferir isso e acabar, então, tendo muito mais do que um sabor diferente na cozinha. Sim, é o que podemos falar das crendices populares. Era essa palavra que eu queria usar. Então, assim, a crendice popular, ela não é à toa. Tá. Ela é passada de geração por geração.
E o que eu falo para você, tenho que acreditar, eu tenho que ter a intencionalidade na utilização daquilo. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do cominho. Né? O cominho ele tem passagem bíblica. O cominho ele era utilizado como dízimo, então era utilizado para pagamento de sacerdotes. Para o pessoal poder identificar, eu vou pedir para os meninos da produção para você apontar qual é o cominho para que eles, né, para que o teleinternauta possa identificar. Então, o cominho é esse saquinho aqui, e assim, de várias especiarias que a Solange trouxe aqui para nós, o cominho é o que mais incendiou aqui o ambiente. Então, aqui hoje o ambiente está bem gostoso, né? Está assim bem aromático, e de tudo que ela trouxe, o cominho, que é este daqui, é o que mais ressaltou o cheiro. Qual é a história do cominho? Eu trouxe o cominho em pó, tá? Que aqui ele está moído com tudo, e deixando claro assim, que o bom cominho, ele não pode nem ter fécula de batata e nem fubá. Tem que ser a semente, o caule, as folhas, moída. Por isso que incendiou o perfume. Né? Ele exala esse perfume. E ele exala porque a energia dele é forte. Então, assim, quando nós sentimos esse cheiro de cominho, nós estamos, de fato, entrando em contato com ele. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, todos os dias, quando eu abro a minha loja, eu pego 3 punhados de cominhos, né, com a intencionalidade de olhar para ele, de agradecê-lo, agradecer a natureza e distribuo pela calçada do meu comércio. Por quê? Como ele tem energia do pagamento, de dízimo, então ele traz a energia do dinheiro, a energia do pagamento, a energia da prosperidade. Então, eu trabalho o cominho nesse sentido. E também ele, na antiguidade, ele servia para tingir sedas para os adornos aos faraós. Então, ele também tem essa importância. Né? Hoje em dia, nós já temos algumas joalherias que já está se utilizando novamente do cominho para tingir sedas e, a partir disso, confeccionar colares, brincos com um valor altíssimo, mas o tingimento a partir do cominho, como também a partir da própria páprica. Então, o cominho, ele tem esta energia da prosperidade, do dinheiro, de você conseguir pagar as suas dívidas, de você conseguir saldar aquilo que é necessário. Porque ele tem essa passagem do dízimo. Então, ele é muito bom, assim, eu estou precisando de dinheiro para saldar dívidas, use cominho. Então, aí eu vou te perguntar o seguinte, eu vou usar o cominho com essa intenção. Eu tenho cominho em casa porque eu gosto dele no feijão e gosto dele na carne. Então, assim, mesmo que eu esteja usando ele na minha cozinha, por exemplo, eu já posso transferir essa intenção enquanto eu estou ali cozinhando, eu posso ir transferindo para aqueles pratos também essa intenção de atrair essa prosperidade, para que então eu obtenha, ou assim, especificamente eu tenho que jogar lá na porta do meu comércio, trazer um patuazinho no bolso, alguma coisa assim? Assim, no meu comércio eu faço pelo ritual energético e porque é comércio. Mas você vai preparar o seu feijão, você vai preparar... Porque, assim, cozinhar é uma arte. Cozinhar não é trabalho. Então, se eu tenho já a intencionalidade que ir para a cozinha é uma arte, que é um prazer estar ali preparando aquele prato para a minha família, para um amigo ou para mim mesma, então eu já estou fazendo com a intencionalidade que aquele prato vai me fazer bem. Ou vai fazer bem para quem eu estou ofertando. Então, ao usar o cominho, eu também já vou nessa intencionalidade. Né? Eu vou agradecê-lo, porque assim, é uma oferta que a natureza nos proporciona. Né? E mentalizar que aquele cominho, ele vai poder trazer de volta, né, o meu poder aquisitivo, que ele vai poder me auxiliar para quitar as minhas dívidas, ou mesmo para não faltar o dinheiro, para que eu possa todos os dias acordar e dormir sossegado. Entendi. Né? Então, é intencionalidade, como eu me utilizo da erva. Né? Você está lá fazendo no cotidiano, é uma coisa, você vai fazer com a intenção é outra. Só que tem uma coisa, Maura. Quando nós começamos a usar as ervas com intencionalidade, e isso se torna um hábito, nós não conseguimos mais cozinhar utilizando as ervas sem agradecê-las, sem estar concentrada, né, e sem intencionar a energia dela.
passa a se tornar um hábito nosso. Né? Você não consegue mais para a cozinha sem isso. Né? É um momento de magia, é um momento de alquimia. Cozinhar é alquimia, você transforma o alimento. Você pega um pouquinho de arroz, põe em uma panela, você transforma aquele arroz. Você quebra um ovo, aquele ovo vai ter 1000 formas de se apresentar a você. Então, cozinhar é uma alquimia. Então, todos nós, ao estarmos na cozinha, nós transformamos aquele alimento. E como você falou ainda há pouco, toda essa explicação, todo esse conhecimento que você traz hoje aqui para nós, ele não está ligado a uma religião. Mas eu sei que dentro do meu catolicismo, dentro, né, do protestantismo, e assim, principalmente de quem faz a leitura da Bíblia, a gente tem uma passagem que diz que a tudo dai graças. Então, assim, a tudo mesmo. Então, a tudo que eu tenho para cozinhar, a tudo que eu tenho para me utilizar na minha cozinha. Então, assim, a gente pode ir agregando todo esse esclarecimento que você traz aqui, associando, inclusive, ao que já está escrito na Sagrada Escritura, porque, infelizmente, eu não me lembro agora, mas tem uma passagem que diz, e a tudo dai graças. Então, sim, agradecer, né, pelo que a natureza oferece, por aquilo que eu tenho a intenção ali de trazer para a minha cozinha, né? Como eu te disse, quando eu comecei os meus estudos, quando eu comecei as minhas pesquisas, que eu comecei a me aprofundar, não tem nada ligado à religião. Né? Para você ter uma ideia, uma das coisas que me chamou muito a atenção, eu fui dar uma aula de gênero, discutir a questão da mulher, discutir de onde vem o gênero, como é que começam a surgir o debate de gênero na sociedade. Né? Então, era essa aula que eu ia dar na faculdade. E aí, nas minhas pesquisas, preparando a minha aula, eu me deparo com o quê? Com a história da pimenta do reino. Né? Então, a pimenta do reino, ela media o poder aquisitivo das pessoas. Então, só tinha pimenta no reino, na sua mesa, quem tinha um poder aquisitivo, lá na antiguidade. Quanto mais pimenta do reino na mesa, mais afortunada a pessoa era. E aonde isso entra com o gênero? Quando a moça ia se casar, o pagamento do dote era feito com pimenta do reino. Então, assim, não tem nada a ver com a religião, tem a ver com uma questão de gênero, com uma questão de posse, com uma questão de poder econômico. Então, a pimenta do reino, ela, tempos atrás, ela tinha o mesmo valor do petróleo hoje. Então, como é que a gente relaciona a pimenta do reino? Também com essa questão do poder. Né? Claro que existe aí, eu não sou médica, não sou nutricionista, não sou da gastronomia, todo o meu estudo é um estudo independente, é de muita pesquisa, é de muita leitura, e como professora de pesquisa, então você tem uma facilidade de ir fazendo essa correlação. A pimenta do reino, na energia, ela também representa o poder, ela também representa o poder aquisitivo. Né? Então, assim, quando a gente se utiliza da pimenta do reino, nós podemos também nos utilizar nesse sentido. Eu vou pôr um pouquinho da pimenta do reino, então eu também vou mentalizar que ela também vai me trazer a energia do bem-estar, a energia da fartura, a energia de que nada vai me faltar, porque ela tem essa energia, a energia da riqueza. Então, nada tem a ver com religião. Tá. Né? Porém, tem passagens bíblicas, como eu te disse. Né? Então, por exemplo, essas frutinhas, né, é o zimbro. Vou pedir para os meninos chegarem aqui. Essa daqui dá para ver? Cadê? Vamos ver se eles focam aqui na mesa, para a gente poder falar, então, essa daqui. Então, é o zimbro. Esse é o zimbro. Tá? No Brasil, ele não é muito conhecido, no Brasil, ele não é muito utilizado. Ele é muito utilizado na Alemanha, para fazer o famoso chucrute, para fazer a salsicha, para condimentar queijos. Ele é muito utilizado. No Brasil, geralmente, quem usa, dá uma machucadinha nele bem de leve e coloca para cozinhar junto com o feijão. Ou você vai fazer um repolho com salsicha, você também pode pôr. Ele é muito aromático, ele é muito saboroso. Mas qual é a energia do zimbro? A proteção da família e a proteção da criança. Então, quem tem criança, geralmente, né, quem acredita nisso, faz um saquinho com o zimbro e coloca próximo ao berço. Né? Aí você vai me perguntar, mas como assim a proteção da família? Né? Então, qual é a passagem bíblica do zimbro?
conta a história que Maria fugindo, né, que a Sagrada Família fugindo dos soldados romanos de Herodes, ela, no desespero de mãe, ela vê um pé de zimbreiro, e a Sagrada Família ela entra para dentro daquele zimbreiro e as árvores se fecham. Né? Os galhos de árvores se fecham, escondendo a Sagrada Família, e os romanos vão embora e não encontram Jesus. Então, Maria consagra o zimbro como a fruta que protege a família, a fruta que protege a criança. Porque protegeu quem? Protegeu Jesus, né? Da morte, de ser pego pelos soldados. Então, o zimbro ele tem essa característica. Nossa, que história bonita. Tá, então assim, essa eu não conhecia, esse tempero eu nunca tinha ouvido falar, serve pra gente usar na culinária, então, nos pratos salgados, no feijão, e energeticamente, vamos colocar assim, falando, então traz essa proteção para a família. A proteção da Do família. que você trouxe aqui, tem mais algum assim que tenha uma história bonita relacionada a Jesus Cristo? Tem o alecrim. Né? O alecrim, ele tem uma... Eu gosto muito do alecrim. O alecrim é muito bonito. Não sei se você conhece as flores do alecrim. São umas flores miudinhas. Então, do alecrim, você aproveita tudo. E o alecrim, você pode fazer um banho. Você pode utilizar na alimentação. Você pode colocar no seu quarto, num guarda-roupa. Então, assim, o alecrim, ele é usado para tudo. Qual que é a história do alecrim? Né? Então, você também tem história relacionada. O alecrim, para os meninos poderem Esse focar, aqui, é esse daqui, né? Então, ele tem realmente um cheiro bem, também ressalta, né? Ele é muito bom. Tá. Para quem gosta de comer um frango com alecrim é maravilhoso. Para quem gosta, né? Você colocar um pouquinho no azeite, seu azeite fica extremamente também aromático. Saboroso, tá. Né? E qual que é a história dele? A história do alecrim é assim, Maria, ela foi banhar Jesus na beira de um rio. E ela precisava guardar as roupinhas de Jesus, né? Ela pega as roupas de Jesus e coloca em cima de um arbusto. Né? Ela banha o menino Jesus. Na hora que ela vai pegar a roupa, essa roupa está muito perfumada, muito cheirosa. E este perfume, ela sabe que foi exalado daquele arbusto. Ela consagra aquele arbusto. Então, o alecrim, ele tem a energia da alegria, ele traz esse bem-estar para nós, é essa energia dele. E Maria, ela, ao consagrar, ela diz o quê? Que o alecrim, tudo dele vai ser aproveitado, desde os seus caules, suas flores, suas folhas, né? Que isso aqui são as folhinhas dele. Porém, ele nunca vai crescer do tamanho de um homem, porque ele não vai passar do tamanho de Jesus. Então, quando a gente olha para a história, que a gente vai olhando para todas essas lendas, todas essas passagens, a gente percebe que tudo está relacionado com a energia que foi depositada por alguém. Então, o alecrim, ele é alegria. Se você está muito triste, toma um banho de alecrim. Faz um escaldapé de alecrim, você vai sentir uma vibração. Você vai sentir uma alegria, porque ele foi consagrado por Maria para trazer essa alegria, que foi a alegria que ela sentiu, né, ao sentir o perfume na roupa de Jesus. Que bonito, eu não conhecia essa história, as duas, né, relacionadas à Sagrada Família, de fato eu nunca tinha ouvido falar, e é interessante, justamente para você que está chegando agora, né, na transmissão do nosso programa. Hoje a gente está fazendo um programa aqui diferente, o primeiro do ano de 2015, onde a gente recebe a Sol Massari, a Solange Massari, para nos falar um pouco da energia, da magia dos temperos na nossa culinária, que vai muito além de trazer um sabor, de trazer um colorido aos nossos pratos doces ou salgados, né? Então, cada um tem a sua aplicabilidade, né? E muito linda as duas histórias que ela acabou de nos contar. Se não deu tempo de você pegar desde o comecinho do programa, logo mais você vai poder acessar o conteúdo através do www.youtube.com, mencionando lá na barra de pesquisa, programadireito.com. E ali, então, você vai poder resgatar desde o início do programa, onde a Sol já veio falando do cominho, tem toda uma história,
história muito interessante e eu tenho certeza que hoje muita gente vai começar a cozinhar, né, com as mãos, né, e o pensamento bem diferente, né, Sol? Né? E do que mais que você tem para... Porque assim, eu percebo que a maioria, pelo menos assim, eu acompanho muito o pessoal pelo Facebook e o que bombou nesse mês de dezembro era muita saúde, muita paz e dinheiro, né? Eu acho que são as três coisas, saúde, paz e dinheiro é o que a gente mais via os votos aqui no Facebook. O que a gente pode também aproveitar assim para manter esses votos que a gente tanto espera, né, para recomeçar um ano? Para então, tem algum aí que esteja relacionado com a proteção da saúde? Olha, eu vou primeiro, antes da saúde, se você permite, eu queria falar, era do tomilho. Pode falar. Né? Qual que que é o tomilho? Ele é um tempero que ninguém conhece. Assim, ou melhor dizendo, que quase ninguém utiliza, mas ele é de um perfume. Que é esse daqui. É esse miudinho. Esse primeiro aqui, vamos esperar os meninos aqui, ó. Então, esse aqui que eu tô colocando a mão, esse que é, então, o tomilho. Tomilho. Tá, bem miudinho mesmo, né? Parece o grão de mostarda, né? Nossa, ele é muito bom. Então, o tomilho, ele se relaciona com a bravura. Bravura, tá? E se relaciona também mais com o amor, mas o amor mais erotizado. Mas vamos primeiro falar da bravura. Mas na Roma Antiga, os homens, quando eles iam sair para a guerra, os soldados, as mulheres costuravam na barra da capa tomilho, porque ela acreditava que esse tomilho traria o seu homem de volta, porque ele teria a bravura necessária. Bem como os escoceses. Os escoceses, antes de sair para qualquer luta, eles se banhavam com tomilho, também pedindo aquela erva para que trouxesse a bravura necessária que ele precisava. Então, o tomilho ele se relaciona com a energia da bravura. A bravura no sentido de que eu preciso apresentar um projeto novo, eu preciso dar um novo caminho para a minha vida, eu preciso desta coragem, eu preciso de uma bravura para mudar a minha vida. Não é? Então, você coloca o tomilho no cotidiano da sua vida. Ah, mas eu não gosto do sabor dele. Então, você pode fazer como se fazia na Grécia. Se utilizava no vinho, se utilizava em frascos de perfume, ou nos banquetes, que se derramava esse tomilho pelo chão, porque ele tem um poder afrodisíaco. Tá? Mas vai depender da minha intencionalidade. A minha intencionalidade de usar o tomilho é para a bravura, é para a coragem, é nisso que eu vou entrar em contato com a energia dele, então é nisso que ele vai trabalhar comigo. Eu vou fazer um jantar a dois, eu estou precisando esquentar um pouco mais o ambiente, né? A minha relação não está muito boa, ou está, mas eu quero trazer um pouco mais de sensualidade, então eu posso utilizar do tomilho. Aí, para a mulherada que fica esperando, né, 2015 vir um parceiro bom, né, um companheiro, um homem ideal, então, de repente, você já tem ele ali por perto, então, aí se utiliza. Porque, assim, também para 2015 foi muito solicitado o amor, né? Então, o amor também foi muito solicitado. Sim. E aí, para o amor, eu também vou dizer mais dois, né? Eu vou falar do manjericão, né? O manjericão, ele se relaciona também com a questão do sagrado. Na Índia, ele é consagrado por Krishna. Então, na Índia, ele é conhecido como Tulasi Devi, tá? Que é uma deusa. Quer dizer que ele, na Índia, ele é tão sagrado quanto a vaca. Sério? Tá? Nós temos passagens bíblicas com o manjericão. Nós temos muitas igrejas católicas, ortodoxas, que ainda utilizam o manjericão debaixo dos seus altares, e a água benta é com manjericão, porque dizem, né, a história e nas passagens que a gente vai estudando, que aonde Cristo ficou, aonde ele ficou deitado, ao retirado, né, ao entrarem na tumba dele, havia muitos pés de manjericão. E você falando isso agora, eu lembrei.
pela minha religião, eu gosto de passar a Semana Santa no interior, em Minas Gerais, e agora você falando isso, eu lembrei que na procissão do Senhor Morto, as mulheres, né, de lá da igreja, lá dessa cidade, elas realmente, elas forram todo o caixão para aquela encenação, elas forram o caixão de Jesus Cristo, muito com manjericão. Agora você falando isso, eu lembrei, tem muito manjericão nessa, e desde pequenininha que eu tô lá, e manjericão é uma especiaria que eu gosto de ter em casa, mas nunca tinha feito essa associação, não. E lá nessa procissão elas forram o caixão com manjericão. Então, na Índia, é colocado no peito de todo morto ramos de manjericão, porque na Índia o manjericão representa a passagem da alma para um paraíso, vamos assim dizer. Então, é a passagem da alma, é a libertação da alma. A alma, através do manjericão, ela pode buscar o caminho da luz. Né? Na Itália, o manjericão ele é símbolo da fidelidade. Então, todo homem ou toda mulher que quer comprovar ao seu parceiro que ele é fiel naquele amor, ao invés de dar um ramalhete de rosas, oferta um ramalhete de manjericão. Então, ele tem o símbolo para os casais, é o símbolo da fidelidade. Existem ainda regiões na Itália que as pessoas, ao irem aos casamentos, eles levam o manjericão para desejar votos de fidelidade aos casais. E não custa nada tentar, como as camponesas mexicanas fazem, elas usam também o manjericão nos bolsos para atrair o olhar de um homem apaixonado, da sua alma gêmea. Então, o manjericão ele tem a energia da fidelidade, a energia da passagem da alma, do sagrado, né, do amor ao seu parceiro. Tá? É o amor ao seu parceiro. Então, o manjericão ele é uma erva muito boa energeticamente. Nossa, que interessante. E depois a gente tem o quê? Esse aqui eu conheço. Esse aqui é o louro que a gente usa basicamente na feijoada, né? Isso. Então, na carne também, dependendo do tipo de carne, no feijão. E qual que é a história do louro e que energia que a gente transporta para ele? A energia do louro é o sucesso. Tá? Por isso, a vitória, o sucesso, é a conquista materializada. Por isso que nós vemos, por exemplo, na São Silvestre, as pessoas são coroadas, né, são coroas de louro. Os antigos Césares, eles utilizavam da coroa do louro, porque a vitória, o máximo, é aquilo que eu concretizei na minha vida em termos de sucesso. A história deles se relaciona com a mitologia grega, com Apolo. Né? Então, assim, na mitologia grega, nós vamos encontrar o quê? Cupido, que num determinado momento de brincadeira, flecha Apolo com a flecha do amor. Então, Cupido, quando ele é flechado e ele olha para a ninfa Dáfne, e ele recebe a flecha, ele se apaixona perdidamente por ela. Só que Cupido, nas suas brincadeiras, flecha Dáfne com a flecha do desprezo. Quando ela olha para Apolo, ela passa a desprezá-lo. Então, imagine Dáfne fugindo dele e Apolo perseguindo porque ele queria o grande amor na vida. Dáfne, ela fica desesperada. Ela não suporta aquela perseguição porque ela o despreza. E no alto do seu desespero, ela suplica ao pai, que é o rei, o deus do rio, que ele tire ela daquele sofrimento. E o pai atende, transformando num pé de loureiro. Então, ela vai se transformando num pé de loureiro. Apolo vê a sua amada naquela mudança, se transformando numa bela árvore, porque a árvore do louro é muito linda, se transformando naquela bela árvore. Ele, no seu desespero, ele não coloca que ele perdeu o grande amor. Ele coloca que ele vai carregá-la para sempre. Então, sempre a imagem de Apolo está relacionada com folhas de louro, porque assim, ele a teve, ele concretizou. Ele sempre vai estar com o amor da vida dela. Então, eu sempre digo assim, você vai prestar um concurso, vai fazer uma prova, claro que você tem que estudar, né? Mas
traga uma folha de louro com a energia do sucesso, com a energia da concretização, com a energia da vitória. Vibre aquele louro para isso. Por isso que a gente também carrega o louro na carteira. Porque é o sucesso, a concretização, é a prosperidade, é aquilo que você quer conquistar. Né? Jamais coloque, porque eu conheço pessoas que colocam o louro dentro do sapato. Né? Isso é uma simpatia que não se deve fazer. Ah, é? Porque você está pisando no seu sucesso. Você está pisando na sua vitória. Né? Então, eu não sabia de... Já tinha ouvido falar que quando a gente vai prestar, até porque eu já fiz vestibular, então eu acho que eu carreguei alguma coisa assim, mas ainda não tinha ouvido falar, né, dessa simpatia de colocar no sapato e nem que teria essa associação, né? Porque assim, se ele tem a energia da vitória, a energia do sucesso, a energia da conquista, ao pôr no seu sapato e você vai pisar em tudo isso, então energeticamente não é bom. Tá? A energia dele tem que estar no seu corpo, tem que estar com você, tá? Para que você realmente trabalhe o seu sucesso, a sua prosperidade, a sua conquista. Então, o louro tem essa história que se relaciona com a mitologia. Por isso que eu digo assim, estudar especiaria, você estudar história, cultura, antropologia, não é só temperar. Não, realmente não, né? Com certeza, quem está assistindo o programa, quem for reprisar o programa, volto, né, a falar, vai ter agora outros olhos nos temperos da sua cozinha. Aliás, depois eu vou querer o endereço, você pode passar o endereço da sua loja, porque com certeza o pessoal vai se interessar, até porque não está associado a esta ou aquela religião, algo que agrega no nosso dia a dia, algo que agrega na nossa, né, no nosso comportamento. E como você falou, lógico que eu vou pegar uma folha de louro, mas também eu vou sair cedo para trabalhar, eu vou ter que ralar muito, estudar bastante se eu estou em vias de prestar um concurso, um vestibular. Então, é realmente muito bacana. Então, a gente vai ter outros tatos agora para lidar na cozinha, com né? certeza. Tá. Olha, eu te trouxe também aqui, por exemplo, a calêndula, tá? Que é essa flor super bonita. Tá. Né? A calêndula. Aqui, os meninos, aqui então, essa florzinha amarela aqui, né? Tá. A calêndula, você pode utilizá-la no chá, ou você pode utilizá-la num arroz. Então, quando você vai fazer seu arroz, você debulha somente as folhas, tá? O miolo não, porque ele é amargo. E você cozinha junto com o seu arroz. O seu arroz vai ficar amareladinho. Ela se relaciona com o sol. Ela é elemento masculino e que muitas vezes nós precisamos desse elemento masculino para o nosso equilíbrio. Né? E ela se relaciona na antiguidade com os faraós. Os faraós comiam a calêndula devido à sua cor, acreditando que com isso eles se aproximavam do sol e também eles teriam mais ouro. Né? Então, o arroz com calêndula, por exemplo, na passagem do ano, eu mesmo, né, vendi muito na minha loja, porque as pessoas iam comprar para fazer este arroz relacionado ao sol. Tá, entendi. Nossa, interessante. Além da calêndula. E ela deixa um gostinho, o que, assim, mais? Não deixa gosto. Não deixa gostinho. É só você não colocar o miolo. Tá. Se você colocar o miolo, aí ela vai amargar. No chá, você pode ferver a água, aí você vai colocar a calêndula e vai abafar. Tá. Deixar só, sem ferver. Nenhum chá nós fervemos, né? Nós só deixamos ele na água quente. Você depois vai coar. E se você quiser dar um toque um pouco mais exótico, você coloca um anis na sua xícara. Né? Então, a calêndula é muito suave, ela é muito gostosa, ela é muito saborosa. Só que pensando o quê? Que você está buscando, através dela, a energia do sol, a energia do ouro. Interessante. O nosso programa ele está quase chegando ao fim. Eu vou pedir para que você fale o seu endereço, Sol, mas antes disso acho que ainda dá tempo da gente falar sobre mais uma especiaria. Onde que você está localizada? Eu estou localizada na rua Xavier de Toledo, 242, no centro de Santo André. De segunda a sexta, das 9h30 às 7h15, às 18h45, desculpa. E aos domingos, tô doida. E aos sábados,
das 10 às 2h30, às 14h30. Tá. E aí uma pergunta, assim, é muita informação, eu acho assim que é um assunto extremamente interessante para quem assim realmente buscar trazer essa energia para dentro da sua casa, para o seu negócio, para a sua família. Você está lá na loja à frente do atendimento, ou assim, não sei se você tem empregados que também podem assessorar o seu cliente, mas assim, se eu quiser ir na sua loja amanhã para sentar com você, para conhecer os seus produtos, para expor, olha, eu preciso de algo assim para expandir o meu escritório de advocacia. Você está lá para dar essa assessoria para gente? É bom, assim, o ideal é as pessoas irem à tarde. À Porque tarde. como eu dou aula, então eu estou de manhã lecionando, Tá. né, e a minha mãe aqui fica para mim, então eu chego na loja por volta de meio-dia e fico até às 5h30 da tarde. Aí depois é minha mãe que retoma as atividades. Entendi. Tá? Mas assim, eu te trouxe um presente para você experimentar. Pois não. Tá? Que é as flores de hibisco. Hibisco, que é essa aqui, né? Agora acho que saiu um pouquinho só do ângulo dos meninos. É aqui ela é escura, né? Tem quase uma cor de beterraba. Tá, e aí? Tá. Aí eu vou pôr um pouquinho aqui no seu copo, se você quiser pegar com a sua mão. Tá. Muito? Põe mais um pouquinho. Isso. Pode pôr mais. Vamos colocar bastante, pronto. Tá? Aí você pode perceber que a sua água está começando a ficar vermelha. Tá. Tá? Esta aqui é a água da Jamaica. Tá? Na Jamaica, no México e na África, é assim que se bebe água. Tá? Com esta flor, deixando a água rosadinha, ela deixa mais geladinha a água, porque ela tem um gosto meio azedinho. Você pode experimentar daqui a pouco. Então, você está tomando a água da Jamaica. Então, qualquer pessoa que for na sua casa, você quiser ofertar uma água aromatizada, você pode misturar o hibisco com a água. Porém, essa água na parte não é gostosa? É gostosa, fica bem. Quanto mais ela ficar, mais vermelha vai ficando a água, mais você vai sentindo o aroma das flores. Ai, que delícia. Realmente é uma delícia, viu, gente? E qual que é a propriedade do hibisco? Então, o hibisco, né, assim, pelo que eu já conversei com as nutricionistas, ele é rico em vitamina C. Só que tem uma curiosidade. Você tomou aqui a água da Jamaica, que é rosinha. Se você ferver essa água, colocar muito mais hibisco, mas bastante mesmo. Imagina que dá para você tingir uma parede, de tão vermelho que vai ficar. Você corta várias frutas vermelhas na sua xícara e você coloca o chá em cima dessas frutas vermelhas. Você aí está fazendo o carcadesh, que é um chá egípcio muito utilizado durante as negociações comerciais. Então, como eles demoram muito para fechar um negócio, eles sempre oferecem o carcadesh, que é o hibisco feito de maneira muito forte com frutas vermelhas. Isso é bom no inverno. No verão, eu te trouxe a água da Jamaica. É uma delícia, é bem saborizada, bem gostosa, e é uma pena que a gente não tenha tempo de falar sobre todas as espécies, pelo menos discorrer aqui sobre todas. Fazer o programa e ter os bastidores é muito legal, porque durante os bastidores a gente esteve conversando e assim, o sal grosso tem umas propriedades muito interessantes, a canela, o cravo, além até mesmo assim da própria palavra, quando a gente profere uma palavra. Eu aprendi hoje aqui com a Sol sobre a palavra obrigado, obrigada, não é assim que a gente deveria trocar por grata ou agradecida. Tem uma explicação assim extremamente interessante que infelizmente não vai dar tempo da gente colocar isso aqui para vocês, então já vai ficar na pauta para que você possa voltar em outros programas aqui com a gente, trazendo mais conhecimento, quem sabe na próxima pauta, vir falando sobre os chás que também devem ter as suas propriedades. Eu te agradeço e também assim, eu dou palestras, Ótimo. Eu tenho uma marcada para março. Eu divulgo na rede social as palestras, geralmente elas são gratuitas. A única coisa que eu solicito é a entrada ou um quilo de ração ou para gato ou para cachorro, no qual eu destino alguma protetora ou alguma ONG. E você tem página no Facebook, que é a rede social que mais está em evidência hoje? Você tem Meu página? perfil é Sol Massari.
e a minha página é Cesta de Temperos. Tá? Então, qualquer pessoa que queira tirar alguma orientação, solicitar algo, só acessar. E também em março agora nós temos uma palestra, que é uma palestra geralmente de 1h30, onde eu trabalho com 32 apresentações de especiarias. Que interessante. Solange Massari, Sol Massari, estou grata pela sua presença aqui no programa, por poder iniciar o ano de 2015 aqui na UpTV, à frente do programa Direito.com, com toda essa energia gostosa. Repito que o ambiente está assim num aroma extremamente agradável. O cominho é o que mais se incendiou aqui e que ele traga, né, para nós e para todos vocês aí, toda essa energia, toda essa prosperidade material, mas que também deve estar associada à nossa saúde, à nossa paz, à harmonia por onde a gente circula. A doutora Adriane, ela sempre termina o programa dela, aliás, um abraço, doutora Adriane, feliz 2015 para a senhora. Ela sempre termina o programa dela com uma frase, e hoje eu peço licença para não ler a frase que ela tem e para trazer aqui e repetir o que a Solange passou aqui para nós, que é algo que a minha mãe já falava quando eu era solteira: cozinhar é uma arte. E agora que a gente tem o conhecimento de como a gente pode lidar com os temperos na nossa cozinha, eu acredito que vai ser assim uma arte bem mais prazerosa agora para os homens, mulheres, adolescentes que estão aí à frente da cozinha. Então, muito grata pela sua presença, por toda a sua explicação, e eu espero poder, seja eu, seja outro apresentador aqui, a gente ter a oportunidade de aprender mais com você, Solange. Eu que digo gratidão por tudo, gratidão por estar aqui e podendo trazer, né, um pouco do conhecimento, um pouco da minha pesquisa, da minha inquietação, na realidade. Ótimo. Né? Então, eu que agradeço mesmo a oportunidade, agradeço às ervas por ter me aberto essa nova perspectiva também de vida. Claro. E a vocês aqui, a produção toda, por ter me convidado. Gratidão. Gratidão nossa aqui. 2015 de muita saúde, muita paz e prosperidade material para todos nós. Um beijo e até o próximo programa.